Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso JavaScript. Eu sou o Bobrinha e nessa aula nós vamos aprender aí a trabalhar com o objeto Windows, vamos conhecer aí o BOM. Até agora, aí na linguagem JavaScript, nós abordamos ela de uma forma abstrata. Ou seja, basicamente todos os scripts que nós fizemos, tirando um ou outro elemento, podem ser feitos basicamente qualquer linguagem de programação. E a partir deste ponto a gente vai aplicar então o JavaScript aí no mundo real, ou seja, nos elementos para a criação de um website mesmo. Nós vamos aplicar nos elementos, nas propriedades, vamos realmente utilizar o JavaScript. Eu acabei de falar do BOM, que vem a ser o BOM. BOM vem de Browser Object Model, ou seja, ele é uma árvore hierárquica de objetos, com seus métodos e propriedades que estão relacionados diretamente com o navegador. Ele é o objeto, e o objeto pai é o que a gente vai trabalhar aqui, que é o window, ou seja, a própria janela do navegador. Quando a gente abre ali uma janela, deixa eu minimizar aqui, vou abrir aqui uma janelinha, utilizar o Firefox, então abrir uma janela. Esta janela é o objeto window, ou seja, é através dela que é gerado aí todos os outros elementos, propriedades, enfim, que compõem aí um projeto. O objeto window é o pai, então, seja o objeto raiz de todos os outros processos. Nós já utilizamos alguns métodos aí, propriedades também do objeto window, como o alert, utilizamos aí o prompt também, e vamos utilizar muito mais outras, de uma forma mais específica. E nessa aula, então, nós vamos conhecer um pouquinho aí do objeto window. Vamos direto à prática. Eu vou apagar aqui a função que a gente criou. Espero que vocês tenham testado aí, tenham feito todas elas. E eu vou criar aqui uma função, vou criar uma função normal, tá? Função que vai chamar janela. Por enquanto ela não vai receber parâmetros. E criei aqui a minha função janela. Eu vou simplesmente dar uma leste aqui para ver se a minha função está funcionando. Então criei minha função, ela vai simplesmente exibir uma leste. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Eu vou vir aqui no index. E vou criar aqui, deixa eu apagar esse array, nós não vamos mais utilizar. Eu vou apagar todos esses parágrafos também. Eu não vou mais utilizar, tá? Você pode manter se você quiser, já sabe como fazer isso. Então eu vou simplesmente criar um link aqui. E dentro desse link vai ter o evento onClick. E perceba que eu estou dentro aqui, coloquei sinal de igual, aspas duplas. Dentro eu vou chamar a minha função JavaScript. Ou seja, eu coloco janela, seja o nome da minha função. E coloco ali entre parênteses. E fecho aqui e vou dar o nome simplesmente de janela. Então eu tenho um link para chamar a minha função lá, janela. Ele me gerou um erro aqui, tipo erro, tá certo. Bom, esse erro aqui é porque a gente apagou o elemento o parágrafo, né, que seria exibida a nossa data. Então eu venho aqui no arquivo funções, aqui no nosso data atual, tá? Eu vou comentar, tá? Meu NetBeans, Ctrl barra de espaço, ele comenta a linha para mim. Salvei e tá ok. Então tem ali minha função, vou clicar aqui em janela para ver se ela vai abrir. Então tá funcionando. Então, desta forma aqui, como a gente já viu, eu chamo ali a minha função. E o método que a gente vai trabalhar agora na função window, ou seja, como eu acabei de falar, o window é a raiz de tudo. Então eu tenho aqui o window, posso colocar o window para deixar mais explícito, é opcional. E o método que eu vou utilizar aqui é o open, ou seja, para abrir uma janela. Perceba que ele tem aqui para mim a URL, a string, enfim, como eu devo utilizar. O meu primeiro parâmetro aqui, eu vou colocar então a URL. Deixa eu vir aqui no nosso Google. Você pode fazer o mesmo, tá? Para procurar referências. Então eu vou colocar aqui JavaScript Window Open. Tenho aqui no W3 Code, né? Maiores exemplos. Perceba então que ele dá aí o exemplo mais simples de utilização. Ou seja, você coloca o window.open e coloca o endereço que você quer abrir. Então eu vou colocar aqui, vou colocar entre aspas duplas e vou colocar aqui o endereço, colocar o próprio google.com e vou dar um Ctrl S para salvar. Então quando eu clicar aqui em janela, cliquei aqui em janela, ele me abre aí uma nova janela com o endereço que eu especifiquei aqui na minha função janela. Vou fechar aqui. Então está funcionando aqui. Voltando aqui no nosso método open, ele tem ali a syntax, certo? Tem aqui forma de como nós podemos utilizar aqui no name. A gente pode colocar se a janela vai ser aberta em uma nova janela, se vai ser aberto no topo, enfim. E tem outras opções, né, que, como a gente pode ver aqui, varia de navegador para navegador. Algumas vão funcionar somente no IE, outras só no Opera e outras em todo.
Então você tem que ver a opção que você vai utilizar e ver se ela está de acordo com o navegador que você vai fazer os testes aí. Então eu estou vendo aqui que eu tenho a propriedade aqui height, certo? Altura, e tenho aqui o widget que é abaixo largura. Então eu vou dar um Ctrl C aqui no widget. Aqui eu vou colocar uma vírgula, tá? E colei aqui o widget. No lugar de pixel aqui eu vou colocar, por exemplo, 600. Voltando aqui eu posso pegar também a minha altura. Separo aqui por vírgula dos 600 e coloco, pago aqui o pixels e coloco aqui 400. Bom, aqui eu não coloquei entre aspas duplas, o correto é colocar aqui entre aspas, tá? Então coloquei aqui as minhas propriedades entre aspas duplas. Ou você pode colocar com aspas simples também, não tem problema nenhum. Certo? Vou dar aqui um Ctrl S para salvar. E ao clicar aqui em janela, ele abriu para mim novamente a janela, mas não abriu na largura e altura definida aqui. Bom, deixa eu vir aqui no... Talvez seja porque ele está abrindo por default, tá? A gente não colocou aqui o name, neste caso aqui a opção que eu vou colocar aqui vai ser blank, tá? Então, tem um Ctrl C aqui. Voltei aqui, então aqui no fim, depois da vírgula aqui, tá? Tem o endereço do link, eu posso colocar então, colocar até entre aspas duplas também, vou colocar uma vírgula. E dentro aqui, eu coloquei a opção blank. Ele que também está entre aspas duplas. Dou aqui um Ctrl S para salvar. Clico aqui em janela e nada acontece. Ele deveria abrir a janela aqui para mim, mas como ele vai abrir uma nova janela, o NetBeans não vai deixar isso acontecer. Então deixa eu fechar aqui meu navegador do NetBeans. Deixa eu minimizar aqui, vou lá no nosso projeto, onde eu salvei ele. E vou abrir ele diretamente no Firefox. Então abri aqui no Firefox. E ao clicar aqui em janela, perceba que agora sim ele abre aí a janela para mim. Correto? Na largura e altura que eu defini. Deixa eu fechar aqui. Então você pode testar todos esses métodos, tá? Todas essas opções. Tem várias opções. Aqui temos exemplos de como está utilizando. Não tem muito segredo. O importante é fazer vários testes. Lembrando que a gente está trabalhando aqui com o objeto window, ou seja, a janela. Nós não estamos criando uma janela modal. Bom, aqui tem várias opções, como eu falei, depende de cada navegador. Eu tenho aqui, por exemplo, o Scroll Bar, que ele fala que só funciona no IE, no Firefox e no Opera. Somente, né? Então, no Google Chrome não vai funcionar. Mas se eu quiser colocar mais uma opção aqui, então eu posso copiar aqui, Scroll Bar. Venho aqui no meu script. Por exemplo, aqui, antes, as opções tem que ficar aqui, tá? Todas juntas, separadas por vírgula. Então eu posso colocar aqui dentro de aspas, veja, antes do it, ou pode ser depois também, então eu vou colocar aqui antes, vou colocar scroll bar, coloquei o sinal de igual e vou colocar no, coloquei uma vírgula. Perceba que eu posso até dar um espaço para ficar separadinho, mais fácil de organizar. Então tá aí, eu coloquei scroll bar no, certo? Dentro aqui das minhas opções. Dou um Ctrl S para salvar, venho aqui no nosso arquivo, clico aqui em janela, e perceba que ele abre o site para mim e eu não tenho mais as barras de rolagem, certo? No Google Chrome vai ter barra de rolagem, nos demais não, como a gente viu ali na descrição, ok? Então faça um teste aí com as outras opções, para você colocar mais de uma opção, como eu falei, só basta que as opções têm que estar aqui entre aspas duplas ou simples, e você separa aí uma opção de outra por vírgula. Então tem várias outras opções aqui que você pode estar testando aí também, teste todas, tá? Outra coisa que a gente pode fazer também, para no caso aqui, da gente poder reutilizar essa função, é definir esses parâmetros. Digamos que a gente pode querer utilizar essa função para outras finalidades. Então eu posso colocar aqui no meu janela, por exemplo, posso colocar aqui o URL como parâmetro, eu posso colocar a largura e posso colocar a altura também. Qual é a vantagem? Eu posso reutilizar essa mesma função para abrir diversas janelas aí no meu site. Eu não preciso ficar recriando. Então aqui eu apago aqui e coloco então onde está o endereço, eu coloco o URL apenas. Aqui onde está 600 eu posso colocar duas aspas, tá? Duplas.
Coloquei duas aspas duplas, coloco o sinalzinho de mais e coloco ali então para a largura. Ou seja, eu concatenei, a gente já fez isso também. Posso até copiar aqui, Ctrl C e apago aqui, Ctrl V. E aqui coloco a altura. Então quando eu chamar a minha função, eu posso chamar ela de diferentes locais, tá? Então salvei aqui, venho aqui no meu arquivo index, onde eu chamo aqui a minha função. E agora eu passo os parâmetros. Perceba que aqui eu tenho que passar aspas simples, tá? Eu não posso passar aspas duplas, porque já existe aspas duplas aí na nossa linha. Então aqui na nossa função, ali eu vou colocar então o endereço. Por exemplo, primeiro aqui eu vou colocar google.com. Coloco vírgula, posso definir aí vou colocar no menor, tá? 400, coloco vírgula e coloco a altura. Vou colocar 300. Vou dar aqui selecionar, Ctrl C, Ctrl V aqui abaixo. E vou colocar aqui outro endereço. Vou colocar o endereço do meu site, dobrinha.com. E vou mudar aqui a altura e a largura. Então eu posso reutilizar desta forma. Dou um Ctrl S aqui para salvar a minha função onde eu quiser. Posso criar uma função, chamar ela sempre que eu precisar abrir uma nova janela com altura, com endereço diferente, certo? Venho aqui no meu navegador, vou atualizar. Perceba que agora eu tenho dois links. O primeiro link, cliquei, ele vai abrir uma janela um pouco menor, vai abrir aí o site do Google. Perceba que dá para você deslizar aqui também na janelinha, certo? Mas não tem aí o scroll. Venho aqui no meu segundo link, veja que ele abre a janela um pouco maior e abre aí o meu site, certo? Perceba que a nossa janela, por padrão, ela não está abrindo no centro da tela, tá? A gente precisa utilizar outro objeto para manipular aí a centralização, mas a gente vê isso mais adiante. Então, como eu falei, faça os testes aí com as outras opções, tá? E aqui, como eu falei, vai funcionar tanto com ou sem aqui o window, tá? O window é a raiz então de todo o projeto, ou seja, é o elemento padrão de todo o projeto. Se eu vou vir aqui no Google para você entender um pouquinho melhor. Google, a gente pode até vir aqui digitar, por exemplo, aqui JavaScript Windows e vir aqui em imagens. Deixa eu ver aqui em imagens se eu acho alguma imagem que possa exemplificar um pouco mais fácil para você aí como funciona o objeto Windows. Como eu falei, ele é um objeto raiz. Deixa eu pegar esse primeiro elemento aqui, essa primeira imagem aqui, em várias imagens, depois você pode dar uma olhada com mais calma. Então abrir aqui uma imagem e é basicamente assim, dessa forma que ele funciona. Ou seja, nós temos o nosso objeto Windows, ou seja, que é a janela que a gente viu agora um pouquinho das propriedades. E depois do Windows temos as outras propriedades. Por exemplo, a gente vai trabalhar ainda com Screen, Location, as demais, ou seja, os demais métodos existentes. Temos o nosso documento, a gente já autorizou. Temos depois do documento aí vem os formulários, vem imagens, enfim, todos os elementos que compõem aí um website quando eles são carregados, ou seja, eles são carregados através do objeto Windows, que é o que nós conhecemos agora. Então não esqueça de fazer testes, e eu espero aí que vocês tenham gostado, e até a próxima aula.